Nós vamos falar especificamente nessa questão dos coordenadores regionais de áreas, nesse momento, né? E continuaremos, sim, analisando o regimento interno, porque ele é a nossa ferramenta, né? Quando nós chegamos a um trabalho junto a uma URI, talvez a gente não tenha o entendimento, num primeiro momento, de que o que eu estou fazendo aqui. Aquele presidente da URI, ele me convidou para trabalhar com ele, para ser coordenador de algumas das áreas. Ok, mas o que eu tenho que fazer? O que um coordenador regional de área precisa fazer lá dentro da URI para contribuir, para cumprir com a sua tarefa assumida, não só perante aquele presidente, não só perante a sua região, ao movimento espírita, mas perante toda a doutrina espírita, perante Jesus, né? Quando todos sabemos que antes de estarmos aqui reencarnados, esse contrato já foi assinado lá no plano espiritual. E lá a gente teve acesso a quais seriam as nossas tarefas, funções, atribuições, deveres, responsabilidades. E aí esses regimentos e estatutos, eles são a forma de nos ajudar a relembrar e a entender o que estamos fazendo aqui, né? O que estamos fazendo aqui dentro da URI, o que estamos fazendo aqui dentro do movimento espírita. Então, eu vou continuar falando sobre regimento, eu vou continuar trazendo, como o Jefferson trouxe, né, essa análise de artigos, porque a gente precisa aproveitar, né? Aproveitar isso, aproveitar o regimento. Pode ser um pouquinho chato, talvez, ou um pouquinho complicado para alguns, mas quando a gente começa a se familiarizar e a entender, a gente vai vendo o quanto é importante para nortear as nossas atividades, o que eu vou fazer, né? Porque eu assumi uma responsabilidade. Então, voltando a algo que o Jefferson já nos colocou, mas eu vou trazer aqui sobre essa estrutura, em analogia, que os coordenadores regionais, eles estão fazendo parte, são integrantes dessa equipe diretiva das URIs que foi citada. Então, a URI, ela tem uma diretoria executiva, mas a diretoria executiva, segundo o regimento, ela é formada pelo presidente e o vice. O presidente, óbvio, com o auxílio do seu vice, ele vai formar a sua equipe, que é a equipe diretiva. E na formação dessa equipe diretiva, ele tem que buscar fazer uma estrutura análoga às vice-presidências. Então, que já foi colocado aqui antes, né? Que a URI, ela tem uma equipe diretiva, que ela está estruturada em áreas, em analogia às vice-presidências, que são aquelas que já foram colocadas aqui, que todos nós aqui já conhecemos, né? E estamos ligados a alguma dessas áreas na nossa atuação. Então, os coordenadores de áreas são aqueles que estarão responsáveis pelas áreas ali na URI, e eles têm uma previsão em regimento, e uma denominação, inclusive, esse nome, ele está previsto no nosso regimento, coordenadores regionais de área. Está lá no artigo 102, no parágrafo 1º do artigo 102, está lá descrito, denominado e previsto. Os responsáveis pelas áreas nas URIs terão denominação de coordenadores regionais de área. Esse é o nome. Esse é o nome de vocês que são coordenadores, que estão atuando nas áreas, né, que aceitaram esse convite, está lá no regimento. Denominação dessa função, coordenador regional de área, vinculado a cada uma daquelas áreas que nós já colocamos. E lá no artigo 4º vai dar uma orientação para os presidentes das URIs na escolha dos coordenadores, os critérios que tem que seguir para escolher aquele companheiro de movimento espírita que vai trabalhar ali na URI à frente daquela área. São critérios éticos e doutrinários. Então,
há uma observação naquela linha do tempo que o Vilmar nos trouxe aqui, em que os coordenadores eles estarão já naquele patamar lá de casamento já com a doutrina espírita, de casamento com o movimento espírita. Então, ele tem que estar vinculado a uma instituição, mas não apenas fazer parte daquela instituição, eu sou trabalhador de uma casa espírita. Tem que ter uma participação ativa. Ele tem que estar presente em seminários, em capacitações, em reuniões, em eventos, alguém que está demonstrando que está ali, buscando estar a par, buscando estar atuando, buscando dar a sua contribuição naquele primeiro momento lá dentro da sua casa. Mas aquele que se coloca à disposição para o trabalho, vem o trabalho até ele, porque ele está demonstrando que ele está participando ativamente, que ele está interessado. E isso passa por buscar o conhecimento doutrinário, né, através do estudo, que ali o Vilmar nos colocou muito bem, que começa estudando, né? Começa estudando essa fase ali, quando já está noivando, vamos estudando, porque é essencial esse conhecimento da doutrina para poder fazer um trabalho bom lá na frente, lá junto às casas e depois adiante. Então, o presidente da URI ele vai escolher os seus coordenadores baseado nesses critérios, né, de o quanto aquela pessoa está atuando de uma maneira responsável, de uma maneira disciplinada, junto à sua casa e colaborando com o movimento espírita na região. Já as funções e as competências dos coordenadores regionais de áreas, elas estarão lá no artigo 102 do regimento interno, então por isso que eu digo, é importante a gente conhecer, porque é ali que vai trazer o norte, né? É ali que vai nos dizer o que eu tenho que fazer, né? Eu sou um coordenador, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha função como coordenador? Quais são as minhas competências? Então, ali no regimento está bem explícito, especificamente no artigo 9º e no parágrafo 8º e no parágrafo 9º do artigo 102, onde lá no 8º está dizendo assim, a função dos coordenadores regionais de áreas da URI, participar dos eventos realizados pela FEC, ou enviar um representante, especialmente eventos regimentais. Ok, participar de eventos. Que bom, eu já participo até, né? Principalmente eventos regimentais, que são quais? Comissão regional, por exemplo, é um evento regimental. Estar presente lá no dia em que nós temos esse encontro, lá na região em que estou atuando, é um compromisso meu, é uma função minha como coordenadora regional estar presente nesse evento, nessa comissão regional. A FEC está promovendo a Conferência Espírita, é um evento também que está no nosso regimento. Estar lá participando, mas não só ir lá para assistir a conferência. Existem mais atividades que podem ser feitas pelo coordenador regional junto a esse evento que estará acontecendo, desde o auxílio nessa estrutura, nessa organização, e até a divulgação e o chamamento para que os trabalhadores das casas participem. Então, esse participar dos eventos não é só ir lá assistir um evento, é buscar entender qual a finalidade daquele evento, a quem se destina aquele evento regimental, o que eu tenho que fazer nesse evento, e no que eu tenho que participar e colaborar para que esse evento aconteça. Então, é uma função dos coordenadores regionais participar, mas o participar não é só estar lá naquele dia, naquele horário. O participar desses eventos, ele envolve bem mais de atuação de coordenadores, dos coordenadores regionais, dos trabalhadores da equipe da URI. Né? E a equipe diretiva da URI é o presidente, o vice-presidente e aquelas pessoas que o presidente chamou para auxiliar, para formar os trabalhadores que estarão atuando, representando as diversas áreas dentro daquela URI, e que são o braço, né, da FEC lá naquela região. Então, são trabalhadores da FEC.
No parágrafo 9º, está dizendo que os coordenadores regionais de área das URIs deverão manter um contato estreito e permanente com a vice-presidência da FEC ou com os setores da FEC de atividade análoga. Então, pessoal, coordenadores, vocês têm que manter o contato conosco. É um dever, tá ali, é um dever. Vocês têm que, sim, buscar as vice-presidências, buscar esses coordenadores das áreas que estão vinculadas às vice-presidências, por exemplo, como já foi falado, tem coordenação de arte, tem coordenação de comunicação, tem dentro daqui da própria da vice-presidência da mediunidade, atendimento espiritual, tem as pessoas que estão ali coordenando a atividade do atendimento espiritual. Então, vocês devem manter esse contato estreito. E nós que estamos aqui nas vice-presidências, nós estamos aqui para trabalhar em conjunto com vocês, para que esse contato exista e seja estreito, seja permanente. Nós estamos aqui abertos para isso. Todos os vice-presidentes têm os seus grupos de WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta muito boa para esse contato, mas não é somente através disso que os coordenadores podem estar em contato. Nós, como vice-presidentes, quando nós assumimos essa função, nós estamos aqui nos colocando à disposição dos coordenadores das nossas áreas, que estão atuando lá nas URIs, para aquilo que eles precisarem. Então, o que vocês precisarem? Há dúvidas, há dificuldades, há uma ideia, há uma sugestão, há uma solicitação, há um panorama da região que eu gostaria de levar para a vice-presidência, deixar que ela tome conhecimento, façam isso. É função, é dever de vocês como coordenadores. Então, não tenham nenhum tipo de receio, de intimidação, de achar que talvez não deva estar entrando em contato. O que o vice-presidente vai pensar? Eu estou aqui incomodando, de maneira alguma. Pelo contrário, o movimento espírita se faz dessa colaboração, se faz dessa participação de todos. Então, lá na casa espírita, o coordenador da área lá no departamento, ele também tem que vir até o coordenador regional, o coordenador da URI, para aquilo que ele esteja precisando, que esteja demandando. E é dessa forma, tendo esse contato também estreito lá com a casa espírita, e aí esse contato estreito lá com a vice-presidência, que vai chegar, vai ir num sentido de colaborativo essas demandas. Agora nós temos um trabalho muito importante para fazer. Nós todos, movimento espírita catarinense, que é auxiliar na construção desse planejamento estratégico. Então, coordenadores estejam nesse contato estreito e permanente conosco nas vice-presidências, para que a gente possa, junto, construir esse planejamento estratégico. E levem esse contato também aos trabalhadores que estão lá na casa espírita, porque são os coordenadores que estão próximos, né? Estão ali não só fisicamente mais próximos, mas estão próximos da realidade daquela região. E cada região tem as suas características. Lá no artigo 103, vai trazer mais competências para os coordenadores regionais de área. Então, o que diz lá? Que compete aos coordenadores regionais de área planejar, organizar, superintender e relatar os trabalhos das áreas de sua responsabilidade. Então, aqui nós já temos várias ações aqui, várias competências nessa pequena compilação aqui em um artigo, que significa muita coisa. É preciso planejamento, planejar as suas ações. Quando a gente fala, e vamos ver um pouquinho daqui a pouco, em calendário, em agenda anual, para que a gente possa
montar uma agenda, um calendário, uma agenda anual, a gente precisa estar planejando as nossas ações e com antecedência. A gente precisa ver o que nós temos que fazer aqui na região. Eu preciso montar um plano de ação para a minha área, na minha região, para que ela possa estar lá naquela agenda e para que ela possa acontecer. Organizar esses trabalhos, quando está organizando e está delegando também para outros companheiros, estar ali superintendendo e supervisionando e relatando isso, relatando a sua equipe, relatando a equipe da URI e relatando a vice-presidência, para que essa máquina e essa engrenagem gire e aconteça. E promover a capacitação dos trabalhadores. O coordenador é quem deve, coordenador regional de área é quem deve promover a capacitação dos trabalhadores ali da sua região. Então, precisamos ter esse entendimento, que no momento em que somos coordenadores, nós precisamos buscar capacitar os demais trabalhadores da nossa região, envolvidos, né, ligados à nossa área. Não é a FEC que tem que estar lá capacitando. Não, é a URI, através do coordenador de área. É claro que o coordenador pode pedir, deve pedir esse apoio da FEC para desenvolver o seu trabalho na sua área, mas é da sua competência promover essa capacitação dos trabalhadores da sua região. E tudo mais que dispuser detalhadamente o regimento interno. E aí nós vamos ver que o regimento interno está trazendo várias outras funções, né, várias outras atividades, às quais os coordenadores de área estarão ligados. Aqui, nesses artigos que eu citei, ele traz especificamente como função, como competência, como dever dos coordenadores de área. Mas existem várias outras atividades e funções às quais os coordenadores também precisam estar trabalhando, né, porque faz parte de uma equipe. E também, hoje, o regimento interno, ele é algo dinâmico. Ele foi elaborado agora há pouco tempo, né? Foi aprovado em 2020, está há pouco tempo aqui conosco, mas a gente sabe que as coisas vão se modificando, vai se dinamizando. Por exemplo, esses trabalhos virtuais não constam em lugar nenhum lá no regimento, porque quando ele foi elaborado, nós nem sonhávamos com essas atividades que nós estamos desenvolvendo já há um ano, né? Então, provavelmente, daqui a pouco, esse regimento vai ser atualizado e estarão ali no regimento novas funções que todos nós, trabalhadores, precisamos desempenhar. Então, o regimento ele sempre é para auxiliar, para nortear as nossas atividades. E aí, então, nós vamos ver que, além dessas atividades, essas funções que estão ali bem expressas no regimento, bem direcionadas como sendo da competência dos coordenadores regionais de áreas, nós temos outras funções, outros deveres, outras responsabilidades que estão em alguns artigos que vêm após esses e que o Jefferson, inclusive, já trouxe aqui para nós rapidamente, né? Que são também, então, da responsabilidade de coordenadores regionais. Por quê? Porque os coordenadores são integrantes da equipe diretiva das URIs. E aí esses artigos vão trazer como dever da diretoria executiva, juntamente com a sua equipe diretiva. Juntamente com quem, então? Juntamente com os coordenadores regionais. Aqui só há uma ampliação daqueles que estão envolvidos nessas atividades, nessas responsabilidades, mas elas são também responsabilidades dos coordenadores de áreas, coordenadores regionais de áreas, junto com
o presidente e o vice-presidente. Então, não é somente o presidente da URI, o vice-presidente da URI, quem tem que fazer, buscar, fomentar e realizar algumas coisas que estão aqui, que nós vamos ver. Isso é dever da equipe diretiva, junto com a diretoria executiva. Então, é dever dos coordenadores. Aqui, quando necessário, fazer esse encaminhamento de informações das instituições espíritas filiadas, no sistema, que é aquilo que o Luiz trouxe, né, para nós. Antes já foi falado ontem, foi falado hoje, em outros momentos, né? E vai também disponibilizar atas, é função, é dever da URI, da diretoria, com a equipe disponibilizada das reuniões da diretoria executiva para arquivar. Isso não é minha função. Não, mas eu posso ajudar, né? Eu posso estar presente. Mas o que eu chamo mais atenção aqui, ó, que é um dever da diretoria executiva da URI, com a sua equipe diretiva, realizar reuniões periódicas com todos os integrantes da equipe da URI. Então, eu faço um alerta aqui aos presidentes, nesse momento, presidentes das URIs, que realizem reuniões periódicas com os seus coordenadores, para que nessas reuniões possa haver essa interação, tanto dessa questão, dessa visão sistêmica que nós temos trabalhado e falado muito, que é nessa reunião em que os coordenadores das diversas áreas estarão ali juntos, conversando sobre as suas áreas, sobre os seus trabalhos e vendo essas possibilidades de interação, de colaboração entre essas áreas, e que os presidentes possam estar conversando com os seus coordenadores nessas reuniões, auxiliando e participando desses planejamentos. É um momento em que os coordenadores estão levando aos presidentes as demandas das suas áreas, os planos de ações das suas áreas. Estão ali levando para os presidentes aquilo, por exemplo, que foi discutido e planejado lá na comissão regional. Ela precisa ser trazida ao conhecimento dos presidentes, para que aquelas demandas que vieram lá naquele planejamento, lá na comissão regional, possa ser atendida. Então, para que ela não fique apenas no papel, que não fique apenas naquelas planilhas que foram preenchidas. A gente conversa bastante nessas comissões regionais, os coordenadores expõem bastante, colaboram muito na construção daquele planejamento, mas eles precisam do apoio, serem ouvidos pelos presidentes, pelos seus presidentes, para que tudo aquilo que foi conversado e planejado possa ser colocado em prática. Então, é muito importante que sejam realizadas essas reuniões periódicas e com uma periodicidade muito maior do que de 3 em 3 meses, né, para que todas essas atividades, todos os planejamentos, tudo aquilo que a gente tem para dar para o movimento espírita das regiões possam tornar-se realidade e ajudar muito lá na casa espírita, que está recebendo, né, toda essa demanda, na verdade, que está recebendo as pessoas que estão cada vez mais buscando as casas. Então, elas sendo ouvidas pelos coordenadores, os coordenadores levando para os seus presidentes para juntos traçar planos e metas para auxiliar o movimento da região, né, para que seja cada vez mais qualificado, cada vez mais capacitado. Outras atribuições que estão para a equipe, diretoria executiva e equipe, responsáveis também, né? Então, orientar o movimento espírita regional para que os eventos que são promovidos ali pela instituição espírita, que os centros espíritas promovem, que eles tenham uma consonância com a URI. Respeite o calendário da atividade regional. Para que aconteça que ali a Casa Espírita resolveu fazer um seminário, determinado assunto, vamos ver, um seminário sobre o atendimento fraterno, um seminário relacionado à área da promoção social espírita. Mas ela faz aquilo ali dentro da sua casa,
põe na sua programação, sem olhar o calendário das atividades regional, que foi aprovado lá pelos presidentes das casas, e de repente ele está acontecendo no mesmo dia ou num prazo muito curto de tempo de um outro evento que a URI fez. Então, acaba esvaziando um ou outro, por exemplo. Ou então, ele fica restrito somente para os trabalhadores daquela casa, enquanto que aquilo poderia ser muito mais amplo, ser levado a mais pessoas, a mais trabalhadores daquela região. Então, quando uma instituição espírita busca o calendário de atividades regional da URI, ela está colaborando com esse movimento regional, quando ela não coloca uma atividade sua sobreposta a uma atividade da URI, e também quando ela vê que pode aquele evento que ela está querendo fazer, está pensando em fazer, ser ampliado para todas as demais casas da URI. Só que essa prática de buscar um calendário, de ver o que está ali planejado, o que está organizado para o ano, ela tem que partir da equipe da URI para as casas. Esse estreitamento de relação com as casas, com os coordenadores dos departamentos, com os presidentes das casas, estar mais ligados, com mais comunicação. Eu acredito que uma das demandas que virá dessa pesquisa que vai ser colocada agora, para iniciar, que já foi falado ontem, a gente já conversou também hoje de manhã, vai ser essa questão da comunicação, né? Como que está essa comunicação entre casas, coordenadores, diretoria, URI, FEC, esse trânsito aqui dessa comunicação, porque a gente precisa aprender a se comunicar. Então, orientar o movimento regional para que sigam esses calendários, para que busquem os calendários e respeitem esses calendários. Participar do levantamento de informações, né? Então, a gente, por exemplo, agora, temos uma missão, né? Os coordenadores vão estar com uma atribuição de fomentar a participação dos trabalhadores das casas nessa pesquisa, na resposta a essa pesquisa que será colocada agora daqui a uns dias, que é essencial para esse planejamento estratégico participativo. É um exemplo. Colocar as informações das casas, das diretorias das casas para a URI, e a URI vai colocar essas informações para a FEC. A FEC vai levar informações também para o âmbito nacional, quando necessário. Então, são informações que vão estar lá, num determinado momento, compondo um documento orientador, por exemplo, que a Magna falou antes, quando trouxe, né, os documentos orientadores. Ele começa aqui nas casas espíritas. Aquilo que está colocado no documento orientador, ele partiu da demanda, das necessidades da casa espírita. E aí, essa equipe da URI está ali, ela tem que estar ali propiciando que aquelas informações cheguem lá aonde elas precisam chegar. Então, promover as visitas periódicas nas instituições ou grupos espíritas em formação. Não só o presidente da URI precisa fazer essas visitas, deve promover essas visitas. Leve junto os coordenadores, porque é também uma fala que a gente encontra nas nossas reuniões com os coordenadores, de que há dificuldade de ter contato com presidentes ou com diretores de departamento lá na casa espírita. Uma dificuldade de chegar até lá.
Então, o presidente da URI ele já tem um acesso um pouco mais facilitado, ele conhece o presidente daquela casa, porque o presidente participa lá do CFR, então ele leva junto nas suas visitas que estejam programadas, na reunião com esses, hoje não mais visitas, né, mas reunião com os presidentes, promova esses encontros com os presidentes e os seus coordenadores junto, para que eles se tornem figuras conhecidas da parte dos presidentes e dos demais diretores de departamento, que saibam, a URI tem um coordenador para cada uma dessas áreas, e está ali esse coordenador para auxiliar aos diretores dos departamentos dessas áreas a desenvolver os seus trabalhos lá dentro da casa espírita, para que seja propiciado essa aproximação. Então, nessas visitas ou nessas reuniões que os presidentes fazem com o presidente de URI, com o presidente de casa, que os coordenadores possam participar delas também, né? Para se fazerem conhecer, né? Elaborar a agenda anual de trabalho, contemplando ações das instituições, evitando concomitância de eventos, que a gente já falou sobre isso, e para elaborar uma agenda anual de trabalho é preciso ter um plano de ação, um planejamento, isso está intrínseco, né? Organizar eventos, então, precisamos fazer uma capacitação, é atribuição, é função do coordenador regional promover a capacitação dos trabalhadores, então nós vamos fazer um evento de capacitação, vamos organizar esses eventos. Também, estimular e cooperar na implantação de instituições espíritas, ou inicialmente de grupos de estudo doutrinários. Então, atenção aqui, coordenadores da área de estudos. Olha, grande atribuição aqui de nascendo uma casa espírita, uma instituição espírita, a partir de um grupo de estudos, começando lá, estudando e se formando. Então, orientar, apoiar essas instituições que estão nascendo, que estão sendo implantadas e que estão também num processo de adesão, de filiação à FEC, não é apenas uma função do presidente, é uma função de toda a sua equipe, porque a casa, ela não é feita só do presidente da casa, ela é feita também dessas áreas, que ela comece com as suas áreas estruturadas já. Então, esse papel dos coordenadores, auxiliar nessa estrutura que está se formando ali, que ela se forme da melhor maneira, da maneira mais adequada, mais de acordo com esse movimento federativo, já desde o seu início, desde a implantação. Orientar sobre as instituições, sobre os auxílios, doações, contribuições. Então, atenção, coordenadores da área da promoção social espírita. Essa orientação, ela é uma função muito relacionada a essa área, né? Essa questão de doação, de convênio, de contribuições, né? É função de coordenador dessa área, da área da promoção social espírita. Incentivar a organização de feiras de livros, né? Então, normalmente, nós precisamos estar muito próximos das casas com relação a isso, aos livros, e que eles sejam prioritariamente adquiridos, disponibilizados pela distribuidora. Então, essa ponte, esse esclarecimento, essa atenção que aqueles que estão também se responsabilizando por essas áreas lá na livraria da casa, que eles tenham essa informação sobre a distribuidora da FEC e sobre o quanto é importante que esses livros, que as suas livrarias sejam abastecidas pela distribuidora da FEC, porque está de uma forma indireta fomentando, auxiliando na sustentabilidade do movimento catarinense, que é da própria casa. Ela está lá no fim, essa roda girando e está revertendo em benefício para todo o movimento espírita, então é benefício para todas as instituições, benefícios para as URIs. Então, é buscar esse incentivo, organizar a feira de livros para divulgação da doutrina espírita, né, como uma das nossas diretrizes,
que estão colocadas lá no Plano de Trabalho Nacional da divulgação, e nada melhor do que uma feira de livro para divulgar a doutrina e também para trazer a doutrina espírita para a comunidade, né? Uma feira de livros, ela chama muita atenção das comunidades. Então, é função, sim, dos coordenadores de URI fomentar isso. Buscar espaço nos jornais para manutenção periódica de coluna espírita, ou espaços em rádios, e agora muito forte a questão de redes sociais, então também ficar de olho nisso. Então tem um coordenador que deve estar de olho, buscando isso, tanto buscar o espaço para a divulgação da doutrina, mas também para orientar a disseminação das informações, que estão muito rápidas. E ali na URI tem um coordenador ligado a esse trabalho, né, de cuidados, né, tanto de divulgar, mas também de cuidar aquilo que está sendo divulgado, orientar, né? É sempre num sentido de orientação, nunca de imposição, mas de orientação, né? Porque às vezes a boa intenção está fazendo com que se cometam equívocos. Então, é importante essa orientação. E evitar esforço na divulgação dos eventos. Comissão regional, mais um exemplo aqui que eu vou trazer como a comissão regional como exemplo. Vai acontecer a comissão regional, tal data. Os coordenadores das áreas, eles precisam muito divulgar esse evento e divulgar de uma forma correta, para quem está direcionado, qual é o público-alvo, o que vai acontecer. Então, estreitando os laços com as casas no momento em que está fazendo essa divulgação. Então, não é somente o presidente quem tem que ir lá comunicar o presidente da Casa Espírita, o presidente da URI, comunicar ao presidente da Casa Espírita que estará acontecendo tal evento. Não, é função de todos. Colaborar com isso, se esforçar para a divulgação desses eventos, para que eles possam chegar ao conhecimento de todos os trabalhadores do movimento, e quando esses eventos são abertos para a comunidade, para que a comunidade tome conhecimento também desse evento que vai acontecer e possa, então, participar, então, alcançar o público-alvo daquele evento. Aproximar os espíritas. Oi. Só um aviso, já passou o teu tempo, tá? Tá, eu estou quase agora... finalizando. Estou quase finalizando. Essa aproximação dos espíritas para que se conheça e confraternize. E esclarecer sempre que a ação federativa, ela é para aproximar, essa aproximação fraterna das instituições, para trocar experiências e para fortalecer o movimento espírita. Então, isso a gente tem que estar sempre em mente quando está atuando e trabalhando lá na frente, lá na casa. A atuação espírita, ela é para aproximar e para fortalecer o movimento. Então, coordenadores vão atuar junto dos trabalhadores lá nas instituições espíritas, vão ter que estar em contato constante com os vice-presidentes, com as vice-presidências da FEC, vão organizar as ações para que haja essa capacitação para que esses trabalhadores possam melhor servir e possam se sentir pertencentes ao movimento espírita e que possam ser os personagens dessa união e essa unificação que é essencial para que os princípios da doutrina espírita e o evangelho de Jesus possam chegar a todos e ser cumpridos de uma forma fiel. E eu deixo aqui uma colocação de Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que ele diz sobre a dificuldade de reunir os elementos de uma forma homogênea, né? Que leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa, as reuniões espíritas devem entender antes a multiplicação dos pequenos grupos do que constituição de grandes aglomerações. E esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar o núcleo da grande família, desde já, da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, coordenadores regionais, essa é a função maior de vocês,
fomentar essa formação dessa grande família espírita. E então, como coordenadores, precisam atuar e pensar como coordenadores, ampliar a visão de vocês. No momento em que vocês estão atuando à frente de uma coordenação regional, vocês estão atuando por todas as casas da sua região. Vocês não estão mais atuando na sua casa apenas. Vocês estão atuando em todas as casas da sua região. Então, é preciso ampliar essa visão e buscar estar ali com o conhecimento de todas as casas da região, e não somente da sua casa. Trabalhar para todas as casas, e não somente para a sua casa. Mudou de patamar, ampliou, né? Então, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e seguir a verdade. Que Erasto nos alertou lá no Evangelho. É isso, então, nós podemos conversar melhor mais na nossa roda de conversa.